Terça-feira, 30 de janeiro de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Abastecimento de água é restabelecido em Joinville, no norte catarinense. A água voltou a ser captada do rio Cubatão na manhã desta terça. Tecnologia a favor dos índios. Aplicativo permite comunicação em idioma local. Começam as obras de alargamento da praia de Jurerê, em Florianópolis. Com mais de 3 quilômetros, essa é a maior obra de engordamento realizada na capital catarinense. Carlos Bolsonaro depõe na Polícia Federal. Vereador é questionado por conta de uma postagem em rede social. Mais de 500 tratores bloqueiam o entorno de Paris. Cerca de 1.000 agricultores participam de protestos contra o governo francês. Maria Corina Machado é impedida por 15 anos de concorrer em eleições. Opositora na Venezuela afirma que não vai desistir da candidatura. Cuba registra em 2 anos maior êxodo migratório. Estados Unidos recebeu mais de 530 mil cubanos. E você vai ver ainda, no Paraná, Mundial de Beach Tênis agita as areias do litoral até domingo. Mais de 700 atletas estão inscritos, tanto no amador quanto no profissional. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. 4 dias após o início do alargamento da praia de Jurerê Internacional na capital catarinense, o governador Jorginho Melo e membros do governo visitaram hoje os trabalhos que estão sendo realizados. Com investimento de R$25 milhões, financiado pelo governo do estado e a prefeitura de Florianópolis, o alargamento da praia de Jurerê Internacional pretende dobrar o tamanho da faixa de areia, que atualmente tem a largura máxima de 15 metros em alguns pontos. O local terá areia aumentada nos mais de 3 quilômetros de extensão, beneficiando tanto a parte internacional quanto a tradicional. É uma praia que nos traz divisa de outros países. Tem gente de outros países que moram aqui, que vêm para cá. Então eu não tenho dúvida de que é um investimento que vai nos dar retorno. E isso é turismo na veia, é crescimento econômico, é movimentação, é hotel, é restaurante, é bares, é shows, enfim. Então é um conforto que se dá para as pessoas que aqui moram, mas para as pessoas que também visitam e possam sair falando bem da nossa capital. Bom, é um investimento que com certeza tem um retorno no futuro, dá conforto para as pessoas que moram em toda essa região do norte da ilha. É uma obra que requer alta tecnologia para ser feita, porque não é uma obra simples, é uma obra que requer um navio desse porte, todo o licenciamento, o processo de licenciamento, acompanhamento ambiental. E ela está sendo feita de maneira muito profissional. Começamos a obra 3, 4 dias atrás, já fizemos mais de 150 metros. Então, o nosso prazo de conclusão ao redor de 60 dias, acho que vai ser cumprido, até porque ela trabalha 24 horas por dia. Então, o governador está fazendo uma visita aqui para acompanhar de perto como que a coisa funciona. O governo do estado, que é parceiro da prefeitura no financiamento dessa obra. O serviço de dragagem da areia é realizado por uma jazida submarina em até 2,5 metros de profundidade, localizada a 1.300 metros de distância da orla. Os trabalhos são realizados durante 24 horas por dia. Mais de 490 mil metros cúbicos de areia, com a mesma coloração e granulatura, deverão ser dragadas. O Instituto do Meio Ambiente faz o acompanhamento do processo. Nós começamos as análises desse tipo de engordamento com a praia de Canasvieiras. Então, a nossa equipe, ela formou uma expertise, né? A gente está, inclusive, passando o conhecimento para outros estados, tem sido muito bom. Os nossos técnicos são altamente especializados, então, todo tipo de impacto que a obra poderia gerar, ele foi apurado, foram formadas algumas condicionantes para a prefeitura cumprir, que estão sendo cumpridas. Então, acho que vai ser muito bom para a população de Florianópolis contar com uma praia efetivamente que eles possam utilizar e não só com aquele espacinho pequeno na areia. A previsão é que o alargamento seja concluído no dia 23 de março deste ano. E o governo do Rio Grande do Sul anunciou aumento no repasse de recursos aos hospitais do estado.
O aumento de 20% é destinado para alta e média complexidade. Com a iniciativa, os hospitais do Rio Grande do Sul terão mais de 164 milhões de reais em caixa. O valor de referência dos repasses feitos às unidades hospitalares gaúchas também foi reajustado, levando em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E o Estado já investe mais de 800 milhões de reais por ano nessa direção e a gente vai a quase 1 bilhão de reais, vamos aumentar em 165 milhões de reais os recursos para a contratação de serviços juntos aos hospitais. Então, ambulatórios médicos de especialidades, maternidades, unidades de terapia intensiva. Nós estamos corrigindo os valores e ampliando os investimentos para a manutenção dos serviços na alta complexidade no Estado. A gente já conseguiu nos últimos anos aumentar de 100 ambulatórios para mais de 300 ambulatórios de especialidades distribuídos no Estado e acreditamos que com esse passo a gente consiga ter a capacidade de continuar aprimorando a saúde no Rio Grande do Sul. E a Polícia Federal de São Paulo concluiu o inquérito contra o influenciador fitness Renato Cariani por suspeita de desvio de produtos químicos para a produção de drogas para o narcotráfico. O influenciador, a sua sócia Roseli Dort e Fábio Spinola foram indiciados pelos crimes de tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. Os três respondem em liberdade. Agora, os desdobramentos deste caso estão a cargo do Ministério Público Federal, que poderá denunciar o grupo pelos crimes ou não. E o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, depôs nesta terça-feira na Superintendência da Polícia Federal na zona portuária da capital fluminense. O parlamentar informou que o motivo do depoimento é uma postagem feita em 2003 na rede social X, o antigo Twitter, que foi considerada ofensiva ao delegado Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal. Carlos também é alvo da Operação Vigilância Aproximada, conduzida pela Polícia Federal, que investiga o uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitorar ilegalmente algumas pessoas, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agentes apreenderam na segunda-feira vários computadores e celulares em endereços ligados ao vereador, suspeito de usar assessores para solicitar informações de forma ilegal à ABIN. Carlos permaneceu menos de 1 hora na Superintendência da Polícia Federal e não falou com a imprensa. E nesta terça-feira, a Justiça Trabalhista da Argentina considerou inconstitucional o trecho da reforma trabalhista que está no mega decreto anunciado em 20 de dezembro pelo presidente Javier Milei. A decisão foi assinada por 3 membros da Câmara Nacional do Trabalho. A Confederação Geral do Trabalho questionou a validez de pontos da reforma trabalhista e solicitou uma revisão. O anúncio foi acompanhado de panelaço e buzinaço em Buenos Aires. Escrever mensagens nos smartphones e computadores foi durante muito tempo uma dor de cabeça para os povos indígenas da Amazônia. Mas há 1 ano e meio, um aplicativo vem facilitando a vida de vários nativos da região. Lançado em agosto de 2022, o Linklado disponibiliza um teclado digital adequado para a população indígenas que vive em áreas remotas da imensa região amazônica. Historicamente orais, as línguas indígenas do Brasil entraram no mundo escrito quando os colonizadores europeus procuraram transcrever seus idiomas, especialmente para converter os nativos ao cristianismo. Vários séculos depois, os smartphones vendidos no Brasil só permitem escrever mensagens com caracteres latinos, o que representa um problema para muitos dos quase 2 milhões de indígenas do país. Na falta de um teclado adequado, o jeito era basicamente se comunicar por áudio. Porque é um teclado que tem umas letras que não tem nesses teclados normais dos computadores para a escrita da língua do nosso povo, né? Então isso para a gente é muito importante, né? Porque a gente consegue escrever as palavras da nossa língua como elas de fato são. Além da comunicação diária, o aplicativo também permite a tradução de livros e outros textos do português para línguas locais. O projeto denominado Linkladas foi criado para reunir essas tradutoras e dar a elas a oportunidade de gerar renda extra.
Assim, um livro que está em português. Às vezes, quando vai chegar na comunidade, na aldeia, em português, a maioria ele não entende o que está escrito lá. Mas o livro que eu consegui traduzir, ele vai chegar na aldeia, eles vão ler e vão entender o que está escrito no livro, o que estão falando. Em 1 ano e meio de funcionamento, o Linklado vem ajudando a transformar a realidade dos povos originários do Brasil. O aplicativo já conta com mais de 3.000 downloads. A praia de Caiobá, em Matinhos, está recebendo um evento que promete agitar as areias do litoral paranaense. O estado recebe a partir de hoje uma etapa internacional do Circuito Mundial de Beach Tênis. Mais de 700 atletas nacionais e estrangeiros vão suar a camisa em busca de troféus e, é claro, de uma posição privilegiada no ranking mundial. Este torneio não é apenas mais um na agenda esportiva. Faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza, abrindo a temporada 2024 com uma disputa que promete ser acirrada. São mais de 200 duplas, representando Curitiba, o interior do Paraná, outras cidades litorâneas e até competidores estrangeiros. As categorias divididas entre amador e profissional já estão em pleno vapor, com jogos começando às 8 da manhã. Serão mais de 450 partidas no total. A competição segue até domingo e o prêmio para a dupla campeã na categoria profissional é de $15 mil. Um incentivo e tanto para os atletas que estão dando o melhor de si na competição. Eu tô gostando bastante da estrutura, eu acho que ainda tem um monte de quadra para ser feita, mas o nosso primeiro jogo foi muito bom, eu tô gostando muito dessa experiência. Tá sendo muito divertido e, como eu falei, tem que aproveitar muito esses momentos, porque não são todas as vezes. E eu tava muito animada para começar a jogar profissional esse ano e eu tô muito feliz de estar aqui e ter ganhado o primeiro jogo já. A estrutura tá linda, tá perfeita e jogar na praia é sempre muito bom. Enfim, jogar ITF é muito legal. É uma sensação muito boa e a gente não tem responsabilidade que é a nossa primeira e a gente joga bem daí, a gente joga solta, então é muito legal. Essa é uma etapa de um torneio profissional que está começando hoje e nós também temos o amador. Então, no profissional a gente tem 3 séries de torneios, né? Aqui são 2 BT10, que são 10 pontos no ranking profissional, na terça e na quarta-feira. Quinta-feira começa o BT200, que aí são 200 pontos para os atletas e $15 mil de premiação, né? Então, vem gente do Brasil todo e também tem vários estrangeiros top do ranking, top 10 do ranking, também estarão presentes aqui em Caiobá. Esse evento é mais que um torneio, é uma oportunidade de mostrar ao mundo o que o beach tênis tem a oferecer. Uma mistura única de vôlei e tênis de praia, que vem ganhando espaço no coração dos brasileiros. A competição serve para ampliar o alcance do esporte, que tem se tornado cada vez mais popular no país. No Brasil, apenas 3 torneios profissionais oferecem pontos no ranking e premiações em dinheiro. Para nós, enquanto federação, é muito importante ter o evento nessa época, verão e tudo mais, nas ações do governo, para fomento, divulgação, interação, enfim, só tem pontos positivos aí. E você vai ver a seguir. China e Estados Unidos conversam para conter produção de fentanil. Droga provocou 100 mil mortes anuais por overdose nos Estados Unidos. Abastecimento de água é restabelecido em Joinville, no norte catarinense. A água voltou a ser captada do rio Cubatão na manhã desta terça. Os detalhes já depois do intervalo. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garopaba.
você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato, sua casa, nossa causa. Olá, estamos de volta, agora são 8h15. A China e os Estados Unidos querem conter a produção de fentanil, uma droga potente e perigosa. Representantes dos dois países reiniciaram os diálogos nesta terça-feira em Pequim. Washington espera que a China coopere no ataque às empresas fabricantes dos precursores químicos do fentanil e no corte do financiamento para a comercialização. A delegação americana em Pequim é liderada pela conselheira adjunta de Segurança Interna e inclui altos funcionários dos departamentos de Estado, Tesouro, Interior e Justiça. Vim de Washington com uma delegação de alto nível que representa a abordagem de todo o governo americano para enfrentar o desafio global apresentado pelos narcóticos ilícitos. O fentanil, um opioide sintético várias vezes mais potente do que a heroína, causou uma epidemia de dependência nos Estados Unidos, com 100 mil mortes anuais por overdose, até se tornar a principal causa de mortes entre pessoas com idades entre 18 e 49 anos, segundo as autoridades norte-americanas. O ministro chinês da Segurança Pública, Wang Xiaohong, disse que a criação de um grupo de trabalho antinarcóticos China e Estados Unidos representa um importante entendimento comum, alcançado pelos presidentes Xi Jinping e Joe Biden na reunião de novembro passado em São Francisco. Os Estados Unidos afirmaram que vão fornecer uma plataforma para facilitar a coordenação destinada a atacar a produção ilegal, o financiamento e a distribuição de drogas ilícitas. O exército israelense vai entrar em ação em breve no norte do país, na fronteira com o Líbano, onde ocorrem trocas de tiros diárias com o Hezbollah. A informação foi revelada pelo ministro da Defesa de Israel na segunda-feira. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que o exército vai entrar em breve no norte do país, na fronteira com o Líbano. Os soldados que estão perto da fronteira com Gaza vão se dirigir para o norte. Forças perto de vocês da brigada estão saindo da área, indo para o norte. Muito em breve entrarão em ação, reforçando as forças do norte. Gallant também afirmou que os combatentes do Hamas carecem de suprimentos e de munição, mas que a guerra ainda vai durar meses. O chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi, afirmou recentemente que a probabilidade de que aconteça uma guerra no norte do país nos próximos meses é muito mais elevada do que antes. A fronteira entre Israel e Líbano é cenário de trocas de tiros diárias entre as tropas israelenses e o movimento islamista Hezbollah, aliado do Irã e do Hamas, desde o início da guerra em Gaza. Desde que o conflito começou em 7 de outubro, desencadeado pelo ataque do Hamas no sul de Israel, mais de 200 pessoas morreram no Líbano, segundo uma contagem da agência France Press. Os agricultores franceses conseguiram bloquear estradas em torno de Paris na segunda-feira. Eles denunciam a situação econômica em uma disputa cada vez mais tensa com o governo. O presidente francês Emmanuel Macron deve se reunir nesta quinta-feira com a titular da Comissão Europeia para então discutir medidas de apoio aos agricultores. De acordo com uma fonte da polícia, cerca de 1.000 agricultores com mais de 500 tratores participaram dos bloqueios em torno de Paris. Os agricultores denunciam a queda de receitas, baixas aposentadorias, complexidade administrativa, a inflação das normas ambientais e a concorrência estrangeira, especialmente o acordo negociado entre a União Europeia e os países do Mercosul. Pedimos preços remunerativos, não prêmios ou subsídios. Queremos preços remunerativos para que possamos pagar um salário no final do mês. Hoje o que vendemos a um preço de perda e ninguém faz isso. Esses são os padrões, estamos fartos deles, são transposições de padrões. Bruxelas está fazendo isso, a França está fazendo isso de novo. Há momento em que não sabemos mais com o que estamos jogando.
Segundo a fonte da polícia, em toda a França, um pouco menos de 10 mil agricultores se mobilizaram nesta segunda-feira com 5 mil tratores. Em meio aos protestos, o presidente francês Emmanuel Macron vai se reunir com a titular da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na próxima quinta-feira em Bruxelas. O encontro servirá para discutir medidas de apoio aos trabalhadores. A opositora Maria Corina Machado anunciou que não vai desistir da candidatura à presidência da Venezuela. A Suprema Corte do país confirmou na última sexta-feira uma inabilitação política de 15 anos para a vencedora das primárias da oposição venezuelana. A corte decidiu na sexta-feira que Machado não pode ocupar cargos públicos durante 15 anos, mesmo prazo imposto a Henrique Capriles, que já foi 2 vezes candidato à presidência da Venezuela. Opositores que estavam com os direitos políticos suspensos puderam recorrer à justiça depois da assinatura dos acordos de Barbados com o governo em 2023, visando a realização de um pleito livre e justo na Venezuela neste ano. Nicolás Maduro não vai escolher o candidato da gente. Nicolás Maduro não vai escolher o candidato do povo, porque o povo já escolheu quem é o seu candidato. Ponto. Vamos derrotar Maduro nas eleições presidenciais de 2024 e vamos fazê-lo juntos porque sabemos o que temos que fazer. Machado venceu as primárias realizadas pela oposição em outubro passado, com mais de 90% dos votos, e seria a adversária do presidente Nicolás Maduro. O mandatário venezuelano denuncia planos para assassiná-lo, os quais atribuídos à oposição. Mais de 35 pessoas já foram presas pelo envolvimento com os supostos atos. Machado foi considerada culpada por fazer parte de um esquema de corrupção comandado por Juan Guaidó, opositor que já foi nomeado presidente da Venezuela pelos Estados Unidos e União Europeia. Assolada por uma grave crise econômica e pela inflação galopante, Cuba vive o maior êxodo migratório desde a Revolução de 1959, um movimento que alcançou níveis recordes nos últimos 2 anos. A maioria tem como destino os Estados Unidos. Pelo menos 533 mil cubanos chegaram aos Estados Unidos neste período, um número equivalente a quase 5% dos pouco mais de 11 milhões de habitantes da ilha. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos registrou mais de 153 mil entradas irregulares de cubanos em 2023. Outras 67 mil voaram diretamente ao território americano graças ao programa conhecido como Parole, implementado há 1 ano pela administração do presidente democrata Joe Biden. Em 2022, o número foi ainda maior, com pelo menos 313 mil cubanos chegando sem documentos no território americano. O fluxo aumentou consideravelmente depois que a Nicarágua eliminou em novembro de 2021 a necessidade de visto para cubanos que viajam até o país vizinho e de lá seguem irregularmente para os Estados Unidos. Cuba não vivia um fluxo migratório tão intenso desde o ano de 1980, quando 130 mil pessoas deixaram o país no que foi conhecido como o êxodo de Mariel. A América Latina e a Europa também são destinos de milhares de cubanos, mas não há um número oficial. Mais de 36.500 cubanos pediram refúgio no México entre 2022 e 2023, enquanto pelo menos 22 mil entraram no Uruguai e centenas chegaram ao Chile, segundo os números oficiais desses 3 países consultados pela AFP. Na Europa, a Espanha é um dos destinos favoritos dos cubanos, em especial depois da aprovação em 2022 da chamada Lei de Netos, que permite que descendentes de espanhóis obtenham a nacionalidade. E depois de 4 dias de protestos, o Peru avalia o fechamento temporário de Machu Picchu. O protesto é um repúdio à decisão do Ministério da Cultura de contratar um intermediário privado para gerenciar a venda online de ingressos. Segundo a ministra da Cultura, Leslie Urteaga, os líderes da mobilização pediram o fechamento por segurança. No fim de semana, foram retirados de trem mais de 1.200 turistas peruanos e estrangeiros que ficaram presos em meio aos protestos. Alguns não conseguiram entrar no complexo pré-hispânico.
O serviço de trem, principal meio de transporte no local, está suspenso desde a última sexta-feira. Os protestos são organizados por grupos do distrito de Machu Picchu Pueblo, no departamento de Cusco. Eles são contra a decisão do Ministério da Cultura de contratar um intermediário privado para gerenciar a venda online de ingressos. O Ministério da Cultura contratou uma empresa peruana, Roinos, para comércio online de ingressos para Machu Picchu e a rede de trilhas Incas. Mas comerciantes e operadores turísticos se opõem ao novo sistema que começou a funcionar há 9 dias. Eles acreditam ser o primeiro passo para a privatização do lugar. E agora nós vamos às atualizações sobre o acidente que envolveu um caminhão na Serra Dona Francisca na manhã de ontem, em Santa Catarina, que resultou no vazamento de produtos químicos em um dos rios que abastece a captação de água em Joinville, no norte catarinense. Quem traz as informações é o repórter Vinícius Pacheco. Boa noite, Vini. Olá, Andréia, boa noite. Após o fechamento preventivo da estação de tratamento de água do Rio Cubatão, devido ao vazamento de ácido sulfônico em rios que abastecem o local, na manhã de hoje, o abastecimento de água começou a ser restabelecido em Joinville. Por volta das 6 horas da manhã de hoje, a companhia responsável retornou a coletar a água do Rio Cubatão, que por mais de 2 horas passou por tratamentos e análises até ser verificada a possibilidade da retomada do abastecimento nas casas dos joinvilenses. O prefeito da cidade, Adriano Silva, comunicou à população por meio das redes sociais. Bom dia, 9h30 da manhã de terça-feira, estamos aqui na estação de tratamento do Cubatão, no centro de qualidade, de testes de qualidade. E muitas pessoas perguntam, mas prefeito, a água está segura para nós consumirmos? Sim, a água está 100% segura, voltamos aos índices normais. Inclusive o bombeamento da água já iniciou, já estamos enchendo os reservatórios da cidade e em breve você deve estar recebendo água em sua casa. Olha só, a água ela está realmente totalmente transparente, sem sabor, sem cheiro, a água que nós estamos acostumados a receber em nossas torneiras. Então, você quando receber água em sua casa, você vai poder consumi-la normalmente com toda a segurança. Fique tranquilo, a água de Joinville tem qualidade, e nós jamais estaríamos bombeando a água se nós tivéssemos dúvida em relação à qualidade dela. Apesar da normalização do abastecimento, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina ainda orienta a população ribeirinha próxima ao acidente com ácido sulfônico que permaneça evitando contato com água neste momento, não sendo recomendado o consumo humano e nem para animais na região da Serra. Quanto à responsabilização pelo impacto ambiental causado, principalmente no ecossistema local, tendo em vista que vários peixes morreram contaminados e outros bichos que também podem aparecer por ter consumido a água ali próximo onde foi ocorrido esse vazamento, a Polícia Militar Ambiental já informou que a empresa responsável pela carga deverá ser responsabilizada judicialmente. A Polícia Militar Ambiental passou o dia monitorando o avanço desse material, dessa substância química e recolhendo os indícios necessários para fazer o processo tanto administrativo quanto criminal para apurar a responsabilidade da empresa que provocou esse acidente. A responsável pelo produto químico informou que contratou a empresa terceirizada autorizada pela NTT para realizar esse tipo de transporte e que tem contribuído para identificar as causas do acidente e tomar as medidas necessárias para mitigar os impactos socioambientais. A rodovia SC-418, na Serra Dona Francisca, interditada desde ontem, quando ocorreu o acidente, foi liberada na manhã de hoje parcialmente, enquanto eram retirados os materiais. Quanto ao motorista que dirigiu o caminhão, ele recebeu alta na manhã de hoje do Hospital Municipal São José. Andréia, são essas as informações, eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Vinícius. E o Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Também você, acessando nossas redes sociais, você confere outras informações de uma programação bem diversificada. Hoje, coladinho com o Pix News, você confere mais um CinePix. E no CinePix de hoje tem O Ataque dos Vermes Malditos 6.
E a gente se encontra amanhã, a partir das 8 da noite, ao vivo. Até lá! Pix TV é conteúdo todo dia.